Bom dia, pessoal. Tô eu aqui novamente com as correções, só para vocês não sentirem saudade de mim. Acho que vocês estão morrendo de saudade, né? Vamos lá. As atividades da correção agora são da página 148 e 149, digitei errado, desculpa, do número 1 ao 4. Eu pedi para vocês só responderem. Todas essas atividades são só respostas no caderno. Lembrando que esse conteúdo aqui, ele trata de estrangeirismo. O que é estrangeirismo? Estrangeirismo são palavras de outras línguas que a gente usa, que a gente acaba se apropriando delas no nosso jeito de falar. Quando a gente fala, por exemplo, e-mail, e-mail é uma correspondência online. Online também é estrangeirismo, e-mail é estrangeirismo, Twitter, WhatsApp, Facebook, Instagram, todos esses termos são termos estrangeiros que a gente acaba fazendo apropriação dele, principalmente na linguagem tecnológica e nas reportagens também não é diferente, tá? Aqui nessas questões sobre estrangeirismo, vai fazer uso um pouco das questões da atividade anterior, como a gente vai se referir a outras atividades também, outras questões também. Aqui na questão número 1, tá assim: leia este trecho de uma notícia. Conheça Fátima, a robô que alerta os usuários que publicam notícias falsas. Seria interessante isso, né? Criada pelo site Carioca Aos Fatos, novidade entrou em funcionamento na quarta-feira, na quarta, dia 18. O novo serviço vem a público após um mês de testes. Neste período, Fátima identificou 881 tweets com notícias falsas e postou 500 mensagens com links para publicações com as informações corretas. Em 30 casos, os autores dos posts associados a fake news apagaram seus textos originais após o alerta. Seria interessante, né, se todo o site tivesse uma Fátima que alertasse sobre as notícias falsas. Na letra A, além de fake news, que outras palavras de origem estrangeira são usadas? Todas mantêm sua grafia original? Explique sua resposta. Então, a gente tem a palavra fake news, né? E além de fake news, a gente tem outras também. A gente tem links, a gente tem site, a gente tem tweets e a gente tem posts. Além de fake, a gente tem mais 4 palavras, né? Todas elas mantêm a grafia original, exceto tweet. O link e post estão na grafia original, a grafia correta do inglês, e tweet não. Tweet foi adaptado para o português, tá? A palavra original não é com U e nem com I. É T, W, dois S e o T mudo. Então, adaptando para a língua portuguesa, colocou um U no lugar do W e um I no lugar dos dois S, tá? Na letra B. A que área ou assunto as palavras de origem estrangeira, elas estão dizendo respeito? Ó, site, link, tweet, posts, fake news, todas dizem respeito à área da tecnologia, tá bom? Aqui já apareceu a resposta, né? As expressões estrangeiras da notícia derivam de que língua? Aqui já está a resposta do inglês. Com base no assunto do trecho, tente explicar por quê. Gente, os Estados Unidos são a maior potência em tecnologia do mundo. Então, por isso, todas as outras línguas acabam mantendo e acabam usando as palavras próprias do inglês, como elas são escritas, a fala delas também acabam sendo mantidas por causa dos Estados Unidos serem maior potência em tecnologia do mundo, tá? Relê este trecho da reportagem apresentada neste capítulo. A cena de um urso polar angustiado, ilhado num iceberg cada vez menor, poderá ser reproduzida com cenário e vítimas diferentes do ponto mais alto do Brasil.
Que palavra é de origem estrangeira e a que se refere? Vocês devem ter conseguido identificar, né? A palavra aqui de origem estrangeira é iceberg, que se refere a quê? Se refere a um bloco de gelo que se desprendeu dos demais e está flutuando na água. Na B, pede para vocês compararem o quê? A cena de um urso polar angustiado ilhado no iceberg poderá se reproduzir. E na frase 2, a cena de um urso polar angustiado ilhado numa massa de gelo flutuante poderá se reproduzir. No primeiro pontinho, qual das versões apresenta um texto mais natural e econômico? É a primeira, né? Não tem nem que ver. A primeira frase aqui, ó, do primeiro pontinho, quando fala que ele está ilhado no iceberg. Quando fala ilhado numa massa de gelo flutuante, consequentemente, a gente já entende que é no iceberg. Então, qual das versões apresenta um texto mais natural e econômico? A primeira, né? Com base no conteúdo e na função da reportagem, explique por que a palavra de origem estrangeira foi utilizada em um desses trechos. A gente acha que pode ser de uma forma mais concisa, pode ficar uma frase mais resumida, e como a gente já entende o significado de iceberg, então nós podemos usar como estrangeirismos, como uma palavra que a gente pegou emprestada de outra língua para facilitar no nosso uso diário, na nossa escrita, na nossa fala, tá? Agora passando para a questão número 3. Agora leia trechos de notícias sobre novidades adotadas recentemente por 2 jornais brasileiros, O Globo, do Rio de Janeiro, e Zero Hora, do Rio Grande do Sul. Newsletters novas e repaginadas ampliam diálogo com o leitor da Globo. A gente já tem um estrangeirismo aqui bem no título, né? Rio. O Globo lançará 2 novas newsletters semanais que reforçam a estratégia de ampliar a linha direta com o leitor por meio dos conteúdos especiais enviados por e-mail. A partir da próxima semana, uma deliciosa novidade chegará às caixas postais digitais. As novas newsletters se juntam a uma série de outros boletins enviados por e-mails que funcionam como bate-papos para o leitor. Então, aqui a gente tem 2 estrangeirismos, que é o newsletters e o e-mail. O próprio e-mail, que a gente está tão acostumado a utilizar, é um estrangeirismo, né? E o outro trecho. Zero Hora promove mudanças ao comemorar 50 anos. Uma profunda reformulação editorial, gráfica e de marca será entregue aos leitores de Zero Hora. Tanto no papel quanto no online, em tablets e nos celulares, o público perceberá as mudanças que fazem parte das celebrações dos 50 anos do jornal. A partir do dia 1º de maio, os leitores encontrarão uma Zero Hora com mais leve, clean e moderna, com uma melhor organização da informação e da navegação, permitindo que tanto os conteúdos mais importantes como os espaços publicitários ganhem mais destaque. Além do lançamento do novo site para a web, o endereço também será agora adaptável para navegação em celulares. A nova ZH, que é Zero Hora, também contará com novos aplicativos nativos para os smartphones, Androids e iOS. Aqui a gente tem bem mais de 2 palavras estrangeiras, né? Na letra A, que palavras de origem estrangeira são usadas nos trechos das notícias? Pede das 2. Na primeira é só newsletter e e-mail. E na segunda a gente já tem outras. A gente tem online, clean, web, smartphone. Tem outras. Tem. Android, iOS, são essas, tá? Na B, que sinônimos ou expressões equivalentes para cada uma delas aparecem? No primeiro, a gente vê usando boletins enviados por e-mail para fazer referência a newsletter e caixas postais digitais para retomar e-mail, né? Então, ao invés de estar usando e-mail, ele usa caixas postais digitais. Olha o tanto que fica maior. Parece que a gente cansa até de ler, né?
E no segundo, a palavra celulares, ela funciona como termo equivalente a smartphones. Na letra C, em que meio os textos foram divulgados? Caso os trechos fossem apenas publicados no jornal impresso, haveria mudança em relação ao uso dessas palavras? Eles foram publicados em jornais online, né? Eles foram divulgados na internet. E caso eles fossem publicados apenas em jornais escritos, jornais em papel, haveria sim mudança, pois as palavras usadas só fazem sentido devido à circulação desse jornal. Se fosse só um jornal escrito, não teriam tantas palavras estrangeiras assim. Mas como a internet acaba sendo um domínio público e a gente acaba fazendo esse empréstimo dessas palavras diferentes, então acabou se tornando normal esse uso, tá? Vamos lá para a letra D. Copie em seu caderno a opção que explica mais adequadamente o uso de palavras de origem estrangeira nos trechos lidos. A primeira, aqui já está a resposta, né? Ó, o xizinho aqui. As palavras de origem inglesa tornam os trechos menos formais. Não tem nada a ver isso, não. Não tem a ver com formalidade, não. Os termos em inglês são palavras específicas do meio jornalístico. As palavras do inglês produzem um efeito de modernidade, tornam os trechos mais convincentes. Sim, porque está falando de tecnologia, então, como eu falei para vocês lá na questão anterior, que os Estados Unidos são a maior potência em tecnologia do mundo. Então, utilizar essas palavras emprestadas da língua inglesa torna o texto mais moderno e mais convincente, tá? Na questão número 4. Leia agora um trecho da notícia publicada em um blog dedicado à gastronomia do jornal Correio Brasiliense. Casa Parque Gourmet será realizado com a presença de Guga Rocha. Será a 9ª edição do evento que reúne chefes como Francisco Ancilheira, Rosário Tessier, Renata Carvalho, Mara Alcamin e Eveline Fuji, convidados deste ano. Além das aulas culinárias, você vai se deliciar com uma feirinha gourmet na Praça Central, onde poderá encontrar queijos, linguiças, azeites e outros produtos. Na letra A está perguntando que palavras estrangeiras são usadas e de que língua se originam. A gente tem duas palavras estrangeiras aí, que é o parque, que está aqui, né? E o gourmet. O gourmet aparece em 2 momentos. O parque é de origem inglesa e o gourmet é de origem francesa. Na B, considere o assunto tratado e tente explicar por que tais palavras são utilizadas. Então, como a França é um dos maiores países especializados em culinária, então torna-se mais bonito, mais convincente, tá usando uma palavra de origem francesa para se referir ao tipo de comida, né? Uma culinária gourmet, uma comida gourmet, uma feirinha gourmet. E a questão de parque, né? Casa Parque. Já deve ter sido o nome do local, né? Aqui no Brasil a gente faz muito esses empréstimos, principalmente do inglês. E quando quer algo sendo valorizado, aí busca a origem daquela especificação e busca palavras de lá, como é o caso de gourmet. É uma feirinha de comida. Para não colocar feira de comida, colocou feirinha gourmet. Empréstimo da língua francesa. Pessoal, comentem aqui no final do vídeo, dê o seu ok, corrijam a atividade, tirem foto da atividade corrigida e me enviem no privado, por favor, tá? No mais é isso, essa atividade se encerra por aqui. Depois eu volto com a última atividade para a gente estar corrigindo, viu? Um beijo para vocês, se cuidem, fiquem em casa, tá? Beijo, tchau!